Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconhecendo-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Todos ficaram cheios de espanto e assombro. Queridos irmãos, a verdade bem básica da vida é que só pode dar quem tem. Se você não tem, você não pode dar. Talvez até você não queira dar, se você tem. Mas se você não tem, mesmo que você queira dar, você não dará. Você não pode dar aquilo que você não tem, aquilo que você não possui. Pedro e João não tinham prata e não tinham ouro, mas eles tinham Jesus. E eles tinham fé em Jesus. E o que foi que eles deram? Eles deram àquele homem algo muito maior e algo muito melhor do que o que ele queria e precisava receber. Deram para ele a saúde perfeita, conforme no versículo 16 aparece no texto de Atos 3. Só pode dar quem tem. Porque a palavra nos ensina para que nós sejamos cheios do Espírito. Nós temos um mandamento, porque o Espírito que deve nos encher, controlar e dominar é o Espírito de Cristo. E quando nós estamos cheios do Espírito de Cristo, a nossa boca falará daquilo que enche o nosso coração. É uma outra verdade revelada e ensinada na Bíblia. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você está empolgado com um time, com uma modalidade esportiva, com um novo bem adquirido, com uma viagem, você só fala naquilo. Porque o seu coração está cheio, está repleto, está tomado, está dominado por aquilo. A boca fala o que está cheio o coração. Se você é uma pessoa cheia de Deus, se você é uma pessoa cheia de Cristo, inevitavelmente a sua boca, quando abrir-se, ela se abrirá para falar desse nome, que está acima de todo nome. É o precioso, doce, poderoso nome de Cristo. Mas se você é uma pessoa vazia de Deus,
cheia de si, de soberba, se o seu coração e os pensamentos do seu coração só giram em torno de você, daquilo que você tem, daquilo que você quer trocar, dos problemas que você quer ver resolvido, com certeza, quando você tiver oportunidades, sua boca não falará de Cristo, porque ela refletirá o que está dentro do seu coração. Só pode dar quem tem. Foi colocado no caminho de João e de Pedro alguém, assim como Deus vai colocar no seu caminho, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Deus colocará pessoas no seu caminho. E as pessoas têm as mais diversas necessidades. E elas poderão nos pedir, nos solicitar coisas. Talvez tenhamos e devamos ajudar, talvez não. Mas nós temos Cristo, nós temos Jesus. E se você tem Cristo, se você tem o Filho de Deus, você pode dizer, eu não tenho o que você está pedindo, portanto eu não posso lhe dar, mas eu tenho fé, eu tenho Jesus, e eu tenho fé em Jesus. Eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. Eu sei a transformação, eu sei a bênção, eu sei o que Ele é capaz de fazer quando Ele entra num coração quebrantado e contrito. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você tem Cristo, então doe Cristo, compartilhe Cristo. Agora pensemos, um homem, segundo o texto de Atos 4, com mais de 40 anos de idade. Vamos pensar nesse quadro. Ele nasceu aleijado, coxo. Ele deveria ter as pernas totalmente tortas, atrofiadas. Os pés daquele homem poderiam ser pés totalmente tortos, atrofiados, e o grau da deficiência dele era tal que ele nem se arrastando conseguia se locomover, mas era diariamente carregado. O texto bíblico diz que ele era carregado, talvez por parentes, por amigos ou pessoas generosas, e colocados à porta do templo, que dava acesso aos átrios, o átrio das mulheres, o átrio dos gentios, e por ali passavam adoradores que iam cultuar a Deus. E dentro da fé judaica, era considerado meritório dar esmolas. E Jesus nos fala no Sermão do Monte sobre como fazê-lo. Portanto, era estratégico ficar ali. Aquele homem com mais de 40 anos de idade nasceu assim. E os irmãos devem se lembrar, de acordo com João 9, que para a maior parte dos que passavam por ali, ou ele pecou, ou os pais dele pecaram, para que ele nascesse daquele jeito, deficiente. Portanto, para a maior parte daquelas pessoas, aquilo era um castigo de Deus. E ele era digno daquele castigo. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de fazer uma caridade e ganhar mérito com Deus. Então vejam que quadro religioso, que quadro espiritual e que quadro teológico. Eu ganharei pontos com Deus se eu ajudar esse deficiente. Ao mesmo tempo, ele está sofrendo assim, porque ou ele ou seus pais pecaram, isso é um justo juízo de Deus. Mas aquele rapaz, aquele homem, desde criança, ele nunca jogou bola, ele nunca correu, ele nunca brincou, ele nunca soube o que significava ser uma criança normal. Ele crescera com aquela deficiência, e todo tipo de deficiência traz outros tipos de sequelas para a saúde. Quem sabe ele cresceu triste, revoltado por não ser normal, e todas as privações que ele
sofria por conta de ter nascido daquele jeito. Quem sabe a família disse: já que você é assim aleijado, ao invés de ficar em casa só comendo e dando despesa, vai fazer alguma coisa. E pegavam ele e o levavam para aquela situação, para muitos humilhante, de ficar pedindo esmolas o dia inteiro. Se quisesse ir ao banheiro, se quisesse beber água, o dia inteiro, dependendo das esmolas, das pequenas moedas ofertadas. Quando Cristo entra na vida desse homem, meus irmãos, ele é curado. O texto diz que imediatamente, ele não precisou ter fé, ele não precisou confessar nada. Deus, pela autoridade conferida aos apóstolos, o curou imediatamente. E esse homem, ajudado por Pedro, se levanta, ele dá um salto, pela primeira vez em mais de 40 anos, ele anda, ele pula, ele corre, e ele celebra, e ele chora, e ele se alegra, porque ele não sabia o que nós sabemos andar, simplesmente isso. Olha a diferença que o poder de Deus fez na vida de um homem. Quem sabe agora que suas pernas foram endireitadas, seus pés foram consertados, agora ele vai poder namorar, ele vai poder casar, ele vai poder ter família, ele terá uma vida diferente. E quem fez a diferença? Jesus Cristo. Jesus Cristo faz a diferença. Quantas pessoas você conhece que nutrem no coração pensamentos suicidas? Quantas pessoas você conhece que vivem vazias, amarguradas, depressivas e infelizes? Que diferença Jesus poderá fazer na vida dessas pessoas se apenas você disser: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou o que você está me pedindo eu não tenho, mas eu tenho Jesus, eu tenho o Filho de Deus, eu tenho aquele que é a esperança, a única esperança. Eu tenho aquele que perdoa os seus pecados. Eu tenho aquele que salva a sua alma. Entra no seu coração, preenche o vazio da sua vida. Eu tenho a resposta. Eu tenho a solução. Eu tenho Jesus. Você quer Jesus? Deus pode curar? Pode. Deus pode fazer maravilhas? Pode. O que Deus pode fazer, só Ele sabe, eu não sei. Mas eu só saberei o que Ele fará na vida de uma pessoa se eu disser: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Cristo e eu tenho fé no Filho de Deus. E eu sei o que Ele pode fazer, porque já fez por mim, já fez pela minha família. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, observem aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1, Lucas, o escritor deste livro, está dizendo: para quem? Para Teófilo. Teófilo é o mesmo oficial romano para o qual ele escreveu o Evangelho de Lucas. E ele diz: fiz o primeiro relato. Lucas chama o evangelho que ele escreveu de relato. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo. E qual era o conteúdo do primeiro relato? Acerca de tudo. Tudo o quê? Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas poderia ter dito: quando eu escrevi o evangelho e te enviei, Teófilo, o assunto era tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus ensinou com os verbos do passado. Mas Lucas está dizendo aqui que o primeiro relato, o Evangelho, é o relatório de tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Por que começou? Porque ele continuava a fazer e a ensinar. Ele não parou. O ministério de Jesus tem duas fases: a fase terrena e a fase celestial.
Ele agora está na fase celestial. Através do Espírito que ele derramou e através da igreja, que é a sua boca na terra, ele continua a fazer, ele continua a ensinar. A primeira fase do seu ministério foi durante a encarnação. Encarnado, ele começou a ensinar e começou a fazer. Agora, à destra da majestade nas alturas, na etapa ou na fase celestial do seu ministério, ele continua a fazer, ele continua a ensinar. Como? Pelo Espírito derramado através da igreja. Portanto, não há solução de continuidade. Houve continuidade, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, irmãos, vejam aí em Atos 2, versículo de número 22, Pedro dizendo: homens israelitas, escutai estas palavras, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Mas agora observem versículo 43 de Atos 2. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Jesus continuou a fazer sinais, prodígios e maravilhas, agora pelo Espírito, através da igreja, especialmente os apóstolos. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele defenderá que ele tinha as credenciais que o qualificavam para ser apóstolo. E uma das credenciais que ratificam, endossam que o homem era um apóstolo, era o poder para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Tanto é, meus irmãos, que o milagre da cura de um aleijado de nascença, ele provocou uma reação pública no povo muito grande e provocou uma reação nas autoridades religiosas, porque aquele homem não fora curado de uma gripe, de uma dor de barriga ou de uma dor de cabeça. Os irmãos já ouviram hoje alguém curar, o testemunho de alguém paralítico, aleijado, cego, mudo, surdo, de nascença, ser curado? Esse tipo de milagre não acontece mais hoje. Deus credenciou os apóstolos com essa autoridade, com esse poder, para operar sinais, prodígios e maravilhas, para autenticar o testemunho apostólico na fundação da igreja. Deus hoje opera milagres? Opera. Ele é soberano. Se Ele quiser, Ele opera. Mas o fato é que todos os testemunhos que os irmãos já ouviram, todos os relatos de cura, eu desafio um irmão a me dizer que conhece um homem com 40 anos de vida que nasceu cego, surdo, mudo, paralítico ou aleijado e foi curado. Não tem. Esses sinais extraordinários, só o Senhor Jesus fazia. E Ele deu autoridade aos apóstolos. Portanto, está escrito, eram realizados pelos apóstolos. Vejam aí em Atos 5,12. Atos 5,12 diz assim: muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. É verdade que Filipe, que Estevão, também foram usados por Deus, mas o grosso, a totalidade dos grandes, extraordinários milagres, eles foram feitos pelo Senhor Jesus, pelo seu Espírito, através dos apóstolos, as credenciais. Jesus não escreveu uma única linha. Quem nos deu o Novo Testamento foram os apóstolos.
Não tem um texto escrito por ele. Os apóstolos, Jesus é a pedra fundamental. E os apóstolos, eles são o fundamento da igreja, porque eles nos deram o Novo Testamento. E o Senhor ratificou o testemunho deles, com sinais, prodígios e maravilhas, que hoje não se repetem mais. Volto a destacar, Deus é soberano, e se Ele quiser curar um cego de nascença, Ele tem o poder, só depende dele querer e dele fazer. Mas hoje, na obra missionária, na vida da igreja, esse tipo de milagre não acontece mais. Por isso os irmãos nunca ouviram falar de milagres com essa grandeza. Por isso, meus irmãos, nós aqui vamos entender que hoje, se um enfermo me pedir para eu orar, eu devo crer na suprema grandeza do poder de Deus, devo sim orar e pedir a Deus a cura, mas Deus é quem decide quem Ele curará. Deus não usa todos para cura. Cura é um dos dons. Portanto, quando Deus quer curar alguém, Ele usará alguém para quem Ele deu o dom de curas. O dom de curas não dá ao receptor do dom a autoridade de decidir quem será curado e quem não será. Essa decisão sempre é divina. E quando Ele toma essa decisão, Ele usa aquele que Ele qualificou. Mas os apóstolos não. Os apóstolos, meus irmãos, eles receberam autoridade para operar sinais, prodígios e maravilhas. E nenhum de nós vai achar, portanto, que isso acontece todo dia, que esses tipos de sinais, prodígios e maravilhas, eles são comuns, eles são corriqueiros, eles são a regra, eles nunca foram e não são, eles são a exceção, que Deus abre quando quer soberanamente. Volto a dizer, não estou dizendo que Deus não faz isso hoje, Ele opera, Ele cura, Ele faz milagres, mas nessa etapa da história da redenção, Deus não tem concedido esse poder para milagres dessa grandeza. E a grandeza do milagre é revelada pela grandeza da reação. A perseguição começa feroz contra a igreja por causa desse milagre. Pedro, João, os apóstolos são perseguidos. Desencadeia-se uma perseguição, porque algo irrefutável foi feito, algo extraordinário, inegável. Os irmãos podem ver que foi um milagre público, notório, não houve charlatanismo, não houve etapas e nem processo, imediatamente ele fica curado diante de todos. Ali, tudo foi restaurado, e aquele homem de pé, como se nunca fora aleijado antes na sua vida. Portanto, um milagre que deixou todos cheios de espanto e de assombro. Milagres, sinais e prodígios deixam as pessoas assim, cheias de espanto e de assombro, mas não é um meio de conversão, porque Jesus lançou em rosto das cidades impenitentes, onde Ele havia operado a maior parte dos seus milagres, o fato de que eles não se arrependeram. Portanto, eles viram o sobrenatural, eles ficaram assombrados, espantados, mas não perceberam que cada milagre era um sinal, cuja mensagem engrandecia a Cristo e revelava a sua identidade. Eles não captaram a mensagem que os milagres ofereciam. Portanto, dizer assim, se hoje milagres desta grandeza fossem operados, muita gente se converteria. Meus amados irmãos, isso é uma grande falácia. Tanto é que no Evangelho de João está escrito, embora Jesus realizasse muitos sinais,
eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João 12, 37. Não foi por falta de milagres que a totalidade dos judeus não se renderam a Cristo. O Senhor realizou sinais, prodígios, maravilhas, deixou as pessoas espantadas e assombradas, mas só os que se arrependeram e tiveram fé captaram a mensagem. Ele é o Filho de Deus, Ele é a nossa esperança. Irmãos, este milagre extraordinário, ele nos mostra, em primeiro lugar, há pessoas que defendem que a igreja não tem que dar comida para ninguém, e baseiam aqui: nós temos que só evangelizar, nós não temos que fazer o bem, dividir o pão. Isso não é bíblico. Irmãos, mas o fato é o seguinte: existem outras instituições. O Estado, que cobra de nós imposto que não acaba mais, que é rico, 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 e podia nos devolver com boas escolas, boas estradas, bons hospitais, onde as crianças poderiam ter ensino integral com café da manhã, almoço e janta e reforço escolar. Dinheiro tem para isso, se não roubar. O Estado pode cumprir esse papel. Existem muitas outras instituições filantrópicas que fazem o bem e dão comida. Não é só a igreja que pode fazer isso e faz. Se a igreja falhar em não dar e ajudar materialmente, tem outras instituições. Não justifica. Mas se a igreja se calar, quem tem Jesus e quem pode compartilhar Jesus? Quem? Só a igreja tem o evangelho da salvação. Só a igreja tem Cristo. Só a igreja pode dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. É dito que numa conversa de Tomás de Aquino com um determinado papa, foi dito: é verdade, hoje a igreja não pode dizer mais que não tem prata e não tem ouro, porque a igreja hoje tem prata e tem ouro. Mas Tomás respondeu dizendo: se é verdade que isso vem dele, mas também a igreja hoje não pode mais dizer: o que eu tenho eu te dou, porque a igreja, irmãos, perdeu Cristo. O povo de Deus perdeu Cristo. Começou a acreditar que o batismo, a ceia, que os sacramentos, isso pode salvar. Então ficou muito fácil. Você depende da igreja, dos rituais da igreja, que veicularão a graça e você está salvo. Então basta estar na igreja. Irmãos, nós temos Cristo. Nós temos a esperança. Nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. Nós temos o Filho de Deus. E você não pode se calar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, com um casamento destruído, esfacelado, que vai dizer: ajuda a restaurar o meu casamento. Você vai dizer: eu não posso mudar o coração do teu marido, e nem o coração da tua esposa. Eu não tenho esse poder, mas eu tenho Cristo. Cristo pode mudar você, mudar o teu marido e salvar o teu casamento e salvar a tua vida. Você tem Cristo. Então, quais são as pessoas que o Senhor tem colocado no teu caminho? Um funcionário, um patrão, um colega de trabalho, um vizinho. Quantas pessoas estão sendo colocadas no teu caminho por Deus? Mas você pensa tanto em si, está tão preocupado consigo mesmo, com seus problemas, que você não consegue ver. A Bíblia diz, meus irmãos, quando viu Pedro e João, aquele homem pediu ajuda, e eles fixando nele o olhar. Deus põe pessoas no nosso caminho, e você nem repara que foi Deus que botou aquela vida ali, para você ganhar para Cristo. Num tempo que eu fazia o seminário,
eu tinha colocado no meu coração, já contei isso aqui, que eu não dormiria sem falar de Cristo pelo menos uma vez para uma pessoa. E eu entrei no ônibus e sentou ao meu lado um jovem, e eu peguei o folheto e dei para ele, e eu disse: leia, é a palavra de Deus. E falei de Jesus para ele. Passou o tempo. Irmãos, novamente eu entrei no ônibus, isso uns 2 anos depois. Passei pela roleta, sentei lá na frente. E o trocador pulou da cadeira dele, pulou a roleta, e a fila lá quase xingando ele. E ele veio falar comigo. Lembra de mim? Eu disse: não, você me deu um folheto da palavra de Deus. Hoje eu sou salvo, eu sou crente, eu fui batizado. Eu apenas fiz isso, irmãos. Eu apenas fiz isso. Eu dei um folheto para uma pessoa. Nessa época, a igreja estava sem zelador. E disseram: quem é que vai dormir lá para não dormir sozinho, ter alguém? E fui eu, morrendo de medo, mas fui. Dormi sozinho lá. Irmãos, eram umas 10 e tanta da noite. Chovendo, chovendo, chovendo. Eu dentro do ônibus, perto do ponto para saltar, eu lembrei: meu Deus, eu não falei para ninguém de Jesus Cristo hoje. Aí, meus irmãos, na hora que eu levantei, levantou uma senhora. Ela puxou nem se lembro mais como é que chama, né? O apito lá, para o ônibus parar. E ela saltou, e eu fui atrás dela. E ela andando e eu atrás dela. E chovendo, chovendo, chovendo. Quando eu botei a mão nela, ela quase disse: leva tudo, só me deixa viva. Aí eu pedi desculpas, e eu disse para ela: olha, eu quero falar para você de Jesus. E eu falei para aquela mulher. Irmãos, no domingo seguinte, ela foi ao culto, ela era vizinha da igreja, ela foi convertida, ela foi salva e foi batizada. Quantas vidas eu já perdi, que Deus já botou no meu caminho, e eu cheio dos meus problemas, pensando só em mim, nas minhas tristezas, dos meus problemas, dos meus aborrecimentos, e a pessoa, Deus botou ali, ó, aquele peixinho, abriu a boca, não precisa nem botar isca, é só puxar com o anzol, está ali. Deus está botando vidas no nosso caminho. Mas você está vazio de Jesus Cristo. Você não ora, você não se enche de Deus. Então você não tem nada para dar. Você vai ficar calado porque você virou uma pessoa vazia, que não tem esperança, murmuradora. Porque, irmãos, se você for esperar para evangelizar, não ter problemas, você nunca vai evangelizar. Porque eu não sei qual é o dia da nossa vida que a gente não tem problemas. Se eu não tenho, tenho alguém na minha família que tem, e me atinge. Sempre tem alguma situação difícil. Irmãos, nós temos que nos encher de Deus. Enchei-vos do Espírito. Devemos nos encher da palavra de Deus, decorar, encher a mente, o coração com as Escrituras sagradas. Para quê? Para quando Deus colocar no nosso caminho uma vida, saia, rios de água viva fluirão do interior daquele que crê em mim. Jesus estava falando do Espírito Santo. A boca fala do que está cheio o coração. Acredite nisso. Preste atenção nas pessoas que estão sendo colocadas na sua vida, no meio do seu caminho. E fale de Cristo. Abra a boca, evangelize. Eu quero desafiar você a fazer como Pedro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Você está me pedindo dinheiro, eu não tenho. Se você tem, dê. Não é? Se você não tem, diga: eu não tenho, mas eu tenho Jesus. Abra a boca, fale de Cristo, compartilhe o Evangelho. Salvar é obra de Deus. Fazer com que o que você fala saia dos ouvidos, desça para o coração, só Deus faz isso. Ninguém faz isso. Mas levar aos ouvidos das pessoas o Evangelho, esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. E nós não podemos falhar. Por isso nós estamos fazendo missões. Através do futsal, através do Firmados na Rocha, através do Sou o Pão da Vida.
Mas e os seus amigos de trabalho, sua família, seus vizinhos? Quem falará para eles de Cristo? Você. Então, querido irmão, querida irmã, abrace a Operação André. Peça a Deus para você voltar a ter paixão pelas almas perdidas. Acredite que há um inferno, que há uma perdição eterna, que muita gente que está do teu lado, Deus botou no teu caminho e você foi negligente e não falou de Cristo. E você vai prestar contas com Deus dessas vidas que você negligenciou. Então, para fazer a Operação André, qual é o primeiro passo? Você precisa se encher de Cristo, da palavra de Cristo, da presença de Cristo, da vida abundante, que Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se encha da presença dEle, do amor dEle, da graça dEle. Tenha misericórdia e compaixão dos perdidos. Eles não gostam do Evangelho. Eles podem dizer: lá vem aquele crente chato de novo. Não importa, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Leve Jesus Cristo, doe Jesus Cristo. Não tenho prata, não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Eu quero convidar você a fazer a Operação André, a pedir a Deus para levar esse Evangelho Santo a quem não conhece. Abaixe a sua cabeça, meu irmão, feche os seus olhos e ore. Diga: Senhor, eu tenho ficado calado. Senhor, minha boca fala da vida dos outros, minha boca fala da vida alheia, o que não devia. Aí eu sei contar piadas, mas na hora de falar de Jesus eu fico tão envergonhado, tão acanhado. Senhor, tira de mim essa covardia, me enche de Ti, do Teu Espírito. Senhor, me mostra quem eu devo evangelizar, inclina corações. Peça a Deus para renovar no seu coração a paixão pelos perdidos.